Desaparecimentos perdidos no Amazonas. Em 20 de abril de 1925, o explorador britânico Coronel Percy Fawcett, junto com o filho Jack e o amigo do filho, Rolly Rimmel, partiram da cidade de Cuiabá para a floresta amazônica. Procuravam uma antiga cidade que Fawcett acreditava estar escondida há centenas de anos. Era sua segunda tentativa de encontrar a cidade perdida. Ele já havia tentado em 1920, mas desistiu após 3 meses. Desta vez, porém, ele estava determinado a conseguir, mesmo que a expedição levasse 2 anos. Em 15 de maio, após uma caminhada de 500 quilômetros, o grupo chegou à aldeia dos índios Bacairi, onde descansaram por alguns dias. A jornada tinha sido longa e os homens e os animais de carga estavam exaustos. Da aldeia Bacairi, eles seguiram para um lugar que Fawcett chamou de Campo do Cavalo Morto. Era o local onde tinha abandonado a expedição anterior 5 anos antes. Em 29 de maio, Fawcett escreveu para a esposa dizendo que esperava fazer contato com indígenas locais em cerca de uma semana. Terminou afirmando que não é preciso ter medo do fracasso. A carta foi entregue a um dos guias para ser enviada. Foi a última notícia que se teve de Fawcett. Ele e seus 2 companheiros nunca mais foram vistos. Percy Harrison Fawcett nasceu em 1867 em Devon, Inglaterra, e foi criado em Torquay, uma rica cidade litorânea. Aos 19 anos foi convocado para a Artilharia Real e serviu durante vários anos no Ceilão, atual Sri Lanka, onde conheceu e casou-se com Nina. O pai dela era juiz distrital. Em seguida, Fawcett foi designado para a guarnição britânica na ilha de Malta, onde, incentivado pela esposa, estudou agrimensura. Ele pretendia ter um bom emprego quando deixasse o exército. Em 1906, a Sociedade Geográfica Real o convidou para fazer um levantamento na região fronteiriça disputada por Peru, Brasil e Bolívia. Como as fronteiras não eram claramente definidas, a guerra por causa da valiosa borracha parecia inevitável. Assim, a Sociedade Geográfica Real interveio para mapear toda a região. Mesmo tendo de ficar longe da esposa e dos 2 filhos pequenos, Fawcett aceitou prontamente. Ele tirou licença do exército e embarcou para Nova York em maio de 1906. De lá, tomou outro navio para Lima, no Peru. Em seguida, foi de trem para La Paz, na Bolívia. Quando finalmente chegou às plantações de seringueiras, Fawcett ficou chocado pelo modo como os plantadores exploravam os índios locais, tratando-os praticamente como escravos. Ele acreditava que, se fossem tratados de forma cortês, os nativos responderiam de forma positiva. Mas nem sempre era assim. À medida em que seguia para o interior, alguns nativos que Fawcett encontrava eram extremamente hostis. Ele também precisava lidar com insetos, animais perigosos e cobras gigantes. Certa vez, matou uma enorme sucuri que vinha aterrorizando os seringueiros. A cobra tinha 19 metros de comprimento e 30 centímetros de diâmetro. A equipe trabalhou em um terreno extremamente inóspito. Selva densa, ravinas íngremes, paredes rochosas e rios caudalosos. Fawcett trabalhou durante 3 anos antes de voltar para casa. Mas ficou obcecado com a região e voltou muitas vezes à América do Sul, financiando as expedições pessoalmente. Em 14 de agosto de 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial. Fawcett retornou à Inglaterra e voltou ao exército em janeiro do ano seguinte, servindo na Artilharia Real até o final da guerra em novembro de 1918. Logo depois, voltou à América do Sul.
Estava intrigado com histórias de uma cidade perdida, oculta no meio da selva. Exploradores sonhavam em encontrar essa cidade desde o século XVI, quando Francisco Pizarro e os conquistadores espanhóis pilharam o Império dos Incas no Peru. Foi a incrível riqueza dos Incas que deu origem a histórias de uma cidade de ouro. Fawcett, porém, não tinha interesse na cidade de ouro ou Eldorado. Acreditava na existência de outra cidade, habitada por uma antiga raça de brancos europeus. Segundo Fawcett, a cidade, batizada por ele de Z, estaria na floresta no noroeste do Brasil. No início dos anos 20, ele foi ao Rio de Janeiro, onde passou várias semanas examinando documentos na Biblioteca Nacional, numa tentativa de limitar a busca. Encontrou evidências de que nos séculos XVII e XVIII, exploradores portugueses tinham encontrado ruínas do que parecia ter sido uma grande e rica cidade. Isso bastava para Fawcett. Ele estava determinado a encontrar a cidade ou morrer tentando.